Olá, meus irmãos, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um grupo de oração Paz e Bem. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para quem não estiver assistindo conosco, na hora do nosso grupo de oração, que acontece todas as terças-feiras, a partir das 19h30, pelo nosso grupo do WhatsApp. Mas você é muito bem-vindo no nosso grupo também, pelo Facebook, pelo YouTube, Você é um amado, você é um querido de Deus, seja muito bem-vindo à nossa presença, que o Senhor possa falar com você hoje através dessas palavras, amém? Vamos iniciar então esse nosso momento de partilha em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Respondam, por favor, quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Levanta-se, Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e de todas as milícias celestes, que sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos que o odeiam. Amém. Temos então esse momento iniciado, mas antes disso, meu irmão, peço que toque a sua cabeça, se você puder, agora nesse momento. Se você puder, você, por favor, meu irmão, feche, minha irmã, feche os seus olhos e vá pedindo ao Senhor uma porção dobrada da bênção do entendimento. Vá pedindo ao Espírito Santo agora nesse momento que venha sobre a sua mente, sobre o seu corpo, te dando agora um momento de tranquilidade, de atenção. Você que pode estar tão atribulado, você que não está conseguindo se prestar atenção, se comportar de uma forma racional, quero dizer, de prestar atenção mesmo. Você que está se sentindo sempre tão acelerado, vá pedindo ao Senhor nesse momento foco, para que você consiga prestar atenção, para que você consiga interpretar isso no seu coração, para que o Senhor fale com você, porque hoje essa palavra é para você. Amém? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Cante comigo. Espírito Santo, repousa. E vai clamando esse Espírito nesse momento. Espírito Santo, repousa. Espírito Santo, repousa. Espírito Santo, repousa sobre nós, sobre todos nós. Espírito Santo, repousa, vem curar nossos corações. Espírito Santo, repousa sobre nós. E vai pedindo com suas palavras: vem, Senhor, vem repousar no meu coração, vem repousar na minha casa, vem repousar nesse momento, Senhor, para que eu seja inteiramente teu, totalmente teu, para que esse momento de partilha da palavra e de oração venha frutificar e dar frutos em meu coração, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus, e faça desse momento que estamos junto agora, Senhor, um grande canal de graça, para que muitas graças sejam derramadas agora no meu coração, no coração daqueles agora que estão ouvindo, que estão participando do grupo de oração Paz e Bem. Que a casa de todos esses que estão nos ouvindo, Senhor Jesus, sejam totalmente abençoadas. Meu irmão, não perca a oportunidade. Tome a graça. Faça seu momento de oração, de abertura, para que a graça aconteça em sua casa. Amém. Meus amados,
Pegue, por favor, a palavra e nós vamos partilhar na nossa Bíblia a leitura de Ezequiel. Então, Ezequiel capítulo 37, Ezequiel capítulo 37, versículo a partir do 1. Capítulo 37, Ezequiel. E nos diz assim: os ossos secos. Acompanhe. A mão do Senhor desceu sobre mim. Ele me arrebatou em espírito e me colocou no meio de uma planície que estava coberta de ossos. Ele fez-me circular em todos os sentidos no meio desses ossos numerosos que jaziam na superfície. Vi que estavam inteiramente secos. Disse-me o Senhor: filho do homem, poderiam esses ossos retornar à vida? Senhor Javé, respondi, só vós o sabeis. Ele disse-me então: profere um oráculo sobre esses ossos. Ossos dessecados, lhes dirás: escutai a palavra do Senhor. Eis o que vos declara o Senhor Javé: vou fazer reentrar em vós o sopro da vida para vos fazer reviver. Porei em vós músculos, farei vir carne sobre vós, vos cobrirei de pele, depois farei entrar em vós o sopro da vida, a fim de que revivais. E sabereis assim que eu sou o Senhor. Profetizei, pois, assim como tinha recebido ordem. No momento em que comecei, um barulho se fez ouvir. Em seguida, um ruído ensurdecedor, enquanto os ossos se vinham unir aos outros. Prestando atenção, vi que se formavam sobre eles músculos, que nasciam neles carne e que uma pele os recobria. Todavia não tinha espírito. Profetiza ao espírito, disse-me o Senhor. Profetiza, filho do homem, e dirige-te ao espírito. Eis o que diz o Senhor Javé. Vem espírito dos quatro cantos do céu, sopra sobre esses mortos para que reviva. Proferi o oráculo que ele me havia ditado. E daí a pouco o espírito penetrou neles. Retornando à vida, eles se levantaram sobre seus pés, um grande, um imenso exército. Então o Senhor me disse: filho do homem, esses ossos são toda a raça dos israelitas. Eles dizem: nossos ossos estão secos, nossa esperança está morta, estamos perdidos. Por isso dirige-lhes o seguinte oráculo: eis o que diz o Senhor Javé: ó meu povo, vou abrir os vossos túmulos, eu vos farei sair deles para vos transportar à terra de Israel. Sabereis então que eu é que sou o Senhor, ó meu povo, quando eu abrir os vossos túmulos e vos fizer sair deles, quando eu colocar em vós o meu espírito para vos fazer voltar à vida, e quando vos hei de restabelecer em vossa terra, sabereis então que eu sou o Senhor, que o disse e o executei. Oráculo do Senhor. Amém? Palavras do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, esse é um texto até bem conhecido, né, sobre os ossos secos. Mas hoje o Senhor nos chama uma atenção. Bem no início o Senhor pergunta assim: filho do homem, poderiam esses ossos retornar à vida? E Ezequiel, ele dá uma palavra muito sábia. Senhor, vós sabeis, porque tudo é vontade de Deus. Ezequiel nada sabia. O que ele queria era fazer a vontade de Deus. E hoje, se o Senhor vem a te perguntar: meu irmão, minha irmã, meu filho, minha filha, filho do homem ou filha do homem, poderia a sua vida sair da penúria que agora vive? Minha filha, meu filho, poderia a sua vida sair agora da depressão do que você vive? Meu filho, minha filha, poderia a igreja estar desunida? E aí o que você ia responder? Provavelmente, se for sobre a sua vida, você vai falar: ah, Senhor, o Senhor bem que poderia fazer isso, o Senhor bem que poderia fazer aquilo.
Mas Ezequiel, ele vem e fala, o Senhor é quem sabe. E o Senhor vem a nos falar hoje que Ele é que sabe da nossa vida. Mas para que a gente entenda que a nossa vida seja de Deus, nós precisamos ouvi-lo. Ezequiel, nessa passagem dos ossos secos, ele nos traz algo extremamente interessante. Ele tem uma visão diferente, né? Ele vê muitos ossos e ele vê um grande milagre acontecer na sua frente. Esses ossos vão se unindo e vão formando corpos humanos. E depois, por último, o Senhor dá o espírito da vida, da alma, o Espírito Santo naquelas pessoas e elas, aí sim, elas tomam a vida, que é algo maravilhoso. Mas hoje o que o Senhor quer nos atentar é naquilo o que Ezequiel faz. O Ezequiel, ele cumpre a ordem que é dado a ele. Na primeira, o Senhor diz assim, no versículo 4, o Senhor diz, escutai a palavra do Senhor. No versículo 7, depois de ter escutado tudo que o Senhor disse, Ezequiel, profetizei, pois assim como tinha recebido ordem. Quando Ezequiel falou as palavras aos ossos, do mesmo jeito que o Senhor tinha mandado, aqueles ossos começaram a se mexer, começaram a se reunir, e começaram os músculos a aparecer e a pele a aparecer, mas porque Ezequiel não fez a vontade dele. Ezequiel não tirou nem colocou as palavras que o Senhor tinha proferido. Mas a obra ainda estava incompleta. E o Senhor ainda pede, filho do homem, o Ezequiel, profetiza ao Espírito. Profetiza, filho do homem. Assim fala o Senhor no versículo 9. Profetiza, filho do homem. Mas não profetiza a sua vontade. Não profetiza as palavras que te agradam. Não profetiza aquilo que você quer que aconteça. Não profetiza aquilo que te convém. Não. O Senhor fala, profetiza e fala o que ele precisa profetizar, que é clamar o Espírito Santo para aqueles corpos. No versículo 10 ele fala, proferi o oráculo que ele me havia ditado. Se alguém já tem os seus filhos, né, ou sobrinhos que tiveram em torno, já viu que quando a criança está aprendendo a ler e escrever, se tem muito ditado. Porque é assim que vê se a criança realmente está entendendo as palavrinhas e consegue juntá-las e formar a palavra. Olha só, ele usa a palavra ditado, né? Essa tradução da Ave Maria usa essa palavra ditado, porque ele falou ao pé da letra. E lá atrás, no último versículo, o Senhor diz assim, aquilo que eu disse, eu executei. E o Senhor disse pelas palavras de Ezequiel. O Senhor fez todo um milagre daqueles ossos tomarem a vida. Lógico, gente, o Senhor podia só soprar ali que tudo iria fazer vivo, é óbvio. Mas o Senhor usou da pessoa de Ezequiel, e Ezequiel fazendo a vontade de Deus, cumprindo aquilo que ele ouvia do Senhor, o milagre aconteceu. Aqueles ossos tornaram vida e vida real. Né? Eu quero dizer vida porque não eram somente corpos andantes, não, conscientes, tinham espírito. Mas como isso aconteceu? Porque Ezequiel ouviu o Senhor e fez a vontade do Senhor e falou aquilo que deveria falar. E você, meu irmão, e eu? Estamos fazendo a vontade do Senhor? Ou melhor, estamos ouvindo aquilo que é vontade do Senhor? E quando eu falo ouvir a palavra do Senhor, é também ler, meus irmãos. É ler, é buscar, né, aquilo que Deus quer nos dizer. Não é somente ouvir, estar aqui em oração esperando, né, alguma coisa. Não, é abrir a palavra, é estudar, é compreender as palavras do Senhor na minha vida e na sua vida. Nós estamos fazendo isso? O Senhor hoje nos coloca numa questão de reflexão. Se realmente a gente
ouve, entende os 10 mandamentos, entende o que é uma vida de um cristão, entende qual é a nossa missão nessa terra, e estamos cumprindo essa missão na terra. A missão de todos nós, gente, é igual: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Amando nossos irmãos, cumprindo os mandamentos de Deus, entendendo a santidade da nossa igreja. Igreja essa formada desde a formação lá do cristianismo. Pedro, nosso primeiro fundador papa, tendo toda a história que nós já conhecemos, esse processo de evangelização que saiu de uma pequena região, que se espalhou do mundo de uma forma muito rápida. Nós temos o entendimento dessa igreja que nós pertencemos? O Senhor fala a nós através dos documentos da nossa igreja, através da Bíblia, através da nossa abertura para Deus falar no nosso coração. Mas nós estamos nos permitindo a isso? Ou nós estamos fazendo divisão? Divisão dentro da nossa comunidade, divisão dentro da nossa família, divisão dentro da nossa igreja, porque a gente está interpretando as coisas da forma que a gente quer interpretar. Porque se a gente quer entender a nossa igreja, precisamos buscar conteúdo dentro da nossa igreja. Muitas das vezes estamos deixando de ouvir a Deus, a palavra de Deus, para ouvir o do mundo, porque é muito mais fácil. Tem um número de canais de televisão muito maior, tem um número de estações de rádio muito maior, mas ali não tem a verdade. Não estou falando que você precisa ser um ignorante, de forma alguma, de forma alguma. Busque as informações, tenha as informações, entenda o que está acontecendo no mundo, mas entenda que você é um cristão católico e precisa também buscar fontes, quando você quiser entender sobre o nosso catolicismo, fontes católicas. Porque a mídia está aí para nos dividir. O Papa faz anúncios e cortam o discurso inteiro, só coloca uma manchete bem sensacionalista e você vai lá e acredita naquela manchete. Vamos buscar fontes primárias. Vamos buscar sites católicos oficiais. Tente entender e ouvir a voz de Deus em lugares que Deus pode realmente falar. Deus pode falar em qualquer lugar. Mas muitos que estão com a caneta na mão ou estão digitando, muitos não estão com Deus no coração. Então só querem deturpar, acabar com a nossa unidade. Não permita isso. O Senhor aqui, ele vem falar de que Ezequiel cumpriu a vontade de Deus porque o ouviu. Vamos ouvir também Deus no nosso dia a dia. Talvez Deus não vá te levar a um monte, te dar uma visão para que você entenda, não. Mas talvez você tenha total controle da sua vida em ver um canal que você vê que não está tentando arruinar a nossa igreja. Isso é uma escolha. Essa semana aconteceu um episódio em que uma menina falou de como a igreja católica era rica e poderia fazer então muito, poderia resolver todos os problemas do mundo. O assunto não era comigo, mas a outra que era católica ouviu, é verdade. Falei, não é verdade não. Não é verdade não. E aí comecei a falar um monte de fundações que a nossa igreja tem, de ajuda. Abri o site do Vaticano News na mesma hora e fui ali mostrando todas as obras de caridade que existem, todas as doações que o Papa deu. Não, mas eu não sabia. Mas você não vai saber, porque isso não vai aparecer nessa mídia aberta. Não vai, meus irmãos. Você só vai saber se você procurar. E aqui eu dei alguns exemplos, até anotei. A nossa igreja está na Ucrânia, agora, nesse momento, com uma ajuda muito grande, porque lá está tendo um problema climático, então fora o Covid, estão passando fome. Agora mesmo, teve um fundo, $750 mil, doação do Papa, para que tantas outras doações de alimentos, de remédio, à população carente que está passando por problemas pelo Covid. Teve um fundo para os Caritas de Belém, lá na Cisjordânia, a construção de um hospital para as crianças. O Papa doou 100 mil euros também a Carita, é uma fundação católica italiana. Mas isso não vai passar na mídia.
Mas isso é voz de Deus. A nossa igreja está fazendo. Mas isso não vai estar ali. Quando eu falo ali, é porque ali está a minha televisão. Então eu estou apontando para lá. Meus amados, não vamos ser cristãos ignorantes de forma alguma. Saiba de tudo, procure saber de tudo. Mas se você quiser procurar saber sobre a nossa igreja, vá a lugares confiáveis, onde você realmente vai ter informações sobre a nossa igreja. A mesma coisa acontece com a sua família. Se você quiser saber, entender a sua família, você vai logo naquela sua tia que você sabe que é muito preconceituosa, que não gosta de certas pessoas da família, você vai procurar logo ela? Não, você vai procurar a pessoa mais sensata para entender o que está acontecendo na sua família, não é assim? Assim também é com Deus. Não vá a essas pessoas, ou a mídia, ou aos canais que só querem deturpar, não. Vá a lugares de confiança. Eu creio sim na minha igreja. Eu creio também que, por história, muitas coisas erradas aconteceram, mas eu creio na santidade. Porque nós somos igreja. Realmente nós somos igreja. E precisamos manter a nossa unidade. Mesmo errando, mesmo caindo, levantando, a gente se mantém unido. Mas unidos principalmente por quê? Porque nós temos um Deus que fala, um Deus que quer fazer milagres. Mas para isso a gente precisa estar aberto, para que Deus possa realmente falar aos nossos corações. Vamos entender o que Deus quer para a gente, entender que nós somos igreja e que nós podemos ver muitos se reconstruírem, muitos ossos que estavam quebrados, né? Voltar à vida. Porque nós levamos isso no nosso coração, nas nossas palavras e com os nossos atos. Vamos entender o que somos, quem somos, para que a gente possa fazer isso em nosso meio. E com certeza, assim como Ezequiel levantou vidas que não era para ele, Ezequiel permaneceu a mesma coisa, mas ele conseguiu formar um grande exército para Deus. Tenho certeza que quando a gente se abrir essa vontade de Deus, a ouvir a Deus, a entender a nossa igreja, a saber dar as respostas, a gente também vai levantar um grande exército para Deus. Tenho certeza que aquelas duas que me ouviram ficaram com a pulguinha atrás da orelha. Nossa igreja faz muito. E com certeza essa informação foi passada adiante. Vamos passar. Eu me lembro que foi um tempo que a gente ficava muito falando, publicai as maravilhas do Senhor. Vamos publicar as maravilhas do Senhor, porque a gente vai conhecê-la. Então precisamos conhecer para que a gente possa passar. Amém? Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde. Estejamos aí reunidos nesse nosso momento de partilha. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.